João capítulo 20, a partir do versículo 10. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro a seus pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ele respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela respondeu. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse em hebraico: Raboni, ou Raboni, ou Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai com meus irmãos e dize-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém. O texto escrito por João sobre essa mulher é um texto importantíssimo para o fundamento da nossa fé. Porque essa mulher é o retrato, exatamente o retrato da humanidade. Maria Madalena. Existe uma briga da tradição católica, apostólica romana com os achados dos últimos tempos sobre a biografia dessa mulher. Eles sempre disseram que essa mulher foi uma prostituta em Israel. Já os achados comprovam outras coisas. Ela era de Magdala e acharam alguns resquícios de sua moradia e de sua história. De sorte que não importa se ela foi ou não uma prostituta. É certo que a tradição fez a gente acreditar em muita coisa que não é verdade. Infelizmente. Existe uma matéria no seminário teológico que é heresiologia. A gente descobre tanta coisa que a gente às vezes faz, na liturgia, às vezes, do nosso culto, que é feito por causa da tradição. Essa mulher, segundo a tradição, era uma prostituta. Segundo os últimos achados, era uma mulher rica. Enfim, a visão que eu tenho de Maria Madalena, principalmente pelos relatos dos textos que falam sobre ela, é que ela era uma pessoa que procurou. Era uma pessoa que investiu em uma procura para a solução da sua vida. Uma vez que a direção por onde passava a sua vida e para onde a sua vida estava indo não era uma direção que a satisfazia. Essa mulher não era completa. E se ela era prostituta, pior ainda. Se ela era uma mulher rica, também não seria algo para se fugir de uma procura. Porque as pessoas se enganam com riquezas. As pessoas se enganam com posses, com status, com nomes, O que eu sei é que esse cenário aqui é um cenário fundamental para o renovo
e para o ajuste do foco da minha fé. Porque enquanto Jesus estava nos seus 3 anos e meio de ministério, essa mulher foi uma pessoa que acompanhou todos os feitos de Jesus de muito perto. É só examinar os evangelhos. Ela teve um papel proeminente no ministério de Jesus, Maria Madalena. Dentre as tantas Marias que tem na Bíblia, essa mulher teve um papel. Aonde estavam os apóstolos, os 12 e os discípulos que acompanhavam Jesus, estava também Maria Madalena. Se eu fosse caminhar pela linha de que ela era uma prostituta, Jesus foi para ela a solução da guinada da sua vida de uma vez por todas. Se ela foi uma mulher rica, ela contradizeu, ela foi contraditório ao pensamento dos discípulos que andavam com Jesus. Porque os discípulos andavam com esse pensamento de que o Evangelho de Cristo e as palavras de Cristo não eram bem-vindas para alguém que tinha posses, que tinha riquezas. Essas pessoas tinham dificuldades, principalmente de ouvir. Enfim, independente das vertentes, a salvação da vida dessa mulher é um milagre, porque ela tinha tudo para dar errado em sua vida, por conta dos caminhos que ela estava levando, por conta da direção que estava levando a sua vida. Quando chega essa hora, eu imagino o seguinte: essa hora foi a hora mais difícil não só para os 12, para os apóstolos, mas foi também uma hora muito difícil e confusa para essa mulher. Poxa vida, eu fico pensando assim, ela, nos seus pensamentos, agora que eu conseguir uma direção de vida, agora que eu conseguir entender os planos de Deus para mim, agora que a minha vida verdadeiramente tomou uma direção correta. Não sei quantos anos ela tinha aqui, a Bíblia não relata, mas os últimos 3 anos e meio dela foram os melhores 3 anos e meio da sua vida. Por certo, ela depositou toda a esperança dela em Jesus, toda a expectativa dela em Jesus. Por certo, toda a vida dela estava rendida a Jesus. Jesus era tudo para ela, de manhã, ao acordar, e à noite, ao dormir. E é fato, irmãos, que as pessoas que encontram e respondem ao chamado de Deus são as pessoas que entenderam que sem Ele, sem Jesus, sem essa palavra, sem o Evangelho, sem essa graça, dificilmente a sua vida mudaria de alguma forma. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é transformação. A gente burocratiza a pregação do Evangelho, mas o Evangelho, ele é simples e ele é a transformação de vida. Você pode ter o título de evangélico, se não for transformado, você nunca conheceu o Evangelho. E nós estamos vivendo exatamente essa época. Existe uma diferença de evangélico, que é uma moda, é uma modinha dizer que é evangélico, é status dizer que é evangélico. Você faz parte de um partido dizer que é evangélico, e ser convertido, atraído ao amor de Deus através de Cristo Jesus. Essa mulher aqui é o testemunho exato, completo de alguém que depositou toda a sua expectativa de vida em Jesus. E não foi fácil para ela ver todo esse cenário acontecer a partir do capítulo de número 18. Porque
Jesus dá instrução aos discípulos no capítulo 16, capítulo 17, nós chamamos de a oração sacerdotal, e a partir do capítulo 18, começa o sofrimento de Jesus. Primeiro ele sendo preso. Quando a notícia corre que Jesus foi preso, há uma confusão, não na cabeça dos apóstolos, porque eles estavam lá, não tanto, mas na cabeça dos discípulos e das pessoas que acompanhavam Jesus, principalmente de Maria Madalena. E eu imagino o que se passava no coração dela no momento em que ela soube da notícia. O que voltou à mente dela? O que veio para os pensamentos de Maria Madalena quando ela soube da notícia? Jesus foi preso. Não se prendia naquele tempo por qualquer coisa. Jesus foi preso. Poxa vida, algum crime ele cometeu, ora. Imagina o tamanho da decepção dessa mulher, porque o tamanho da expectativa dela foi muito grande em Jesus. O tamanho da entrega dela e da rendição dela a Jesus foi muito grande. E na maior parte das vezes, o tamanho da nossa expectativa vai nos dizer o tamanho da nossa decepção. Quem é que nos trai? Quem é que trai a nossa confiança, a nossa amizade, as pessoas que a gente ama? E as pessoas que a gente ama, o que a gente faz? A gente coloca expectativa nelas. Quanto maior a expectativa, maior a decepção. Chegando aos 40 anos, e eu estou com 42, um cara de 19, 18, né? A gente vai amadurecendo. Eu já fui muito de fazer a política da boa vizinhança. Hoje eu não faço tanto. Por quê? Por causa da maturidade. Antigamente diziam assim: não, todo mundo tem que ser azul, todo mundo. E eu, para agradar a maioria? Hoje não, hoje eu não quero azul, quero vermelho, quero preto. Maturidade, né? A gente alcança a maturidade com a idade, pastor? Não. A idade ajuda, por causa dos percalços da vida, dos algozes, das decepções. A gente, por causa da idade, a gente vai alcançando a maturidade, mas ela pode vir sem que você tenha 42 anos. Eu precisei ter 42 anos para decidir algumas coisas na minha vida, né? Principalmente quanto a isso. A isso que ela viveu, expectativa, né? Hoje as expectativas têm que ser calculadas. É em quem? Né? Qual o peso que essa expectativa que eu estou colocando nessa pessoa tem para a minha vida? O quanto isso vai me direcionar em todos os aspectos da minha vida? Porque tem gente que compromete sua espiritualidade, compromete sua intelectualidade, compromete seu emocional, compromete a sua família, as suas finanças, compromete tudo por colocar expectativa em pessoas e em circunstâncias erradas. Maria não. Maria colocou as expectativas dela no lugar certo. Era em Jesus mesmo que ela tinha que colocar. Mas eu imagino o tamanho da tristeza e da decepção quando ela soube da notícia. E sempre tem um diabo. Diabo é o acusador. Pode ser Satanás, o capeta, ou pode ser qualquer uma outra pessoa que queira lhe acusar. Diabo é sempre aquele que vai pegar e jogar na sua cara. Permita-me esse termo. Diabo é aquele que vai apertar a sua ferida e te lembrar dos seus erros, de quando você era, de como você era. Então, por certo, alguns diabos apareceu para Maria Madalena. Tá vendo? Falar que para você não tem jeito, já te falaram isso. E você sabe que a pessoa, quando está sensível, quanto mais você bate, mais machuca, e mais demora a sarar um machucado de uma pessoa sensível, quando está num momento desse. Por isso que a Bíblia nos orienta, irmãos, a suportar o fraco na sua fraqueza, a amá-lo. Não precisa empurrar para o buraco, é amá-lo, né? Está na dificuldade, viu o teu irmão pecar? Vai até a ele, conversa com ele,
para sarar a sua ferida. Só que infelizmente o mundo gira em torno disso, de um derrubar o outro. Nesse tempo não era diferente. Eu faço uma conjectura dentro desse texto aqui. Pastor, você leu isso aonde? Eu li em histórias extras bíblicas, e estou conjecturando sobre a vida de Maria Madalena. Jesus foi preso. Talvez ela pensa, com a grande expectativa que ela tinha, tá, ele foi preso, mas daqui a pouco vai ser solto. Não. Jesus foi preso, depois Jesus foi humilhado, foi esbofeteado, e eu imagino que pelo tamanho da paixão que Maria tinha por Jesus, quando ela ficou sabendo, ela correu atrás das fontes mais confiáveis. E quem sabe, as fontes mais confiáveis era um dos apóstolos. Quem sabe, no momento em que ela está chegando, ela encontrou com Pedro, para piorar a situação dela. Você sabe o que aconteceu com Pedro? Perguntaram para ele: você é deles, você é um deles, sua fala te condena. Pedro negou Jesus. Quem sabe Maria estava ali e ouviu isso, a decepção só aumentava. E aí, todo o procedimento do julgamento ilegal que aconteceu de Jesus, e Maria vendo aquilo, o seu coração queimando por Jesus e a sua mente confusa, e os diabos acusando-a e dizendo: tá vendo? Para você não tem jeito, para você não existe solução, não tem esperança para você. O que você fez com a sua vida nos últimos 3 anos? Onde você colocou? O que você fez com a sua vida nos últimos tempos? Olha o tanto que você perdeu. Você poderia, se ela fosse uma mulher rica, você poderia ter investido a sua riqueza. Se fosse uma prostituta, você poderia ter aproveitado dos deleites da prostituição e da carne, das paixões carnais. Você perdeu esse tempo. A sua esperança agora está presa, sendo julgada. Cadê aqueles projetos de vida? Porque alguém que está com o coração queimando, está sempre emocionado com Jesus, sempre feliz com Deus. Alguém que está sempre ardendo, queimando por Jesus, está sempre fazendo projetos e planos, e às vezes a gente solta alguma dessas coisas. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo outro, eu queria fazer mais aquilo outro, minha vontade de fazer isso. A gente sempre vai sempre falando essas coisas, e talvez algumas pessoas vieram a ela para dizer exatamente isso. Onde está o teu Deus? Você não era assistente dele? Cadê o seu Jesus? Que você cantava, que você pregava, que você anunciava. Cadê ele? O forte, poderoso. Cadê ele que olhou para o mar e falou: mar, aquieta-te. Olhou para o vento e disse: vento, aquieta-te. Cadê ele? Que tocou no leproso e o leproso foi curado. Cadê ele? Que quando aquele menino endemoniado caiu, espumando no chão, ele repreendeu o demônio e o menino foi curado. Cadê o seu Jesus? Que quando vocês estavam entrando em Naim, ele ressuscitou o filho daquela viúva. Ele estava morto. Cadê o seu Deus? Aonde está o seu Jesus? Aonde está a sua esperança? Aonde está a sua expectativa? Eu imagino como que isso ia alcançando ela como flechas ao seu coração e à sua fé. Porque muitas das coisas eram verdades. Ela tinha verdadeiramente deixado toda a sua vida para seguir a Jesus, seguir verdadeiramente e servi-lo. Segui-lo e servi-lo. Aí chega esse momento terrível da crucificação, e ela contempla toda a dor, toda a morte, todo o processo que aconteceu com a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida no meu coração, com base nessa conjectura, que ela estava de joelhos, olhando para a cruz central no Gólgota, e em lágrimas, e chorando, e um filme passando na sua cabeça.
o meu Senhor, a minha esperança, o meu tudo. Quanto que eu dei para Ele? Eu dei toda a minha vida. Não foi 1 hora de culto ao domingo, não. Foi toda a minha trajetória. Eu não só seguia-o, eu servia-o. O investimento foi de todo o meu ser. Não foi algo conveniente com aquilo que eu achava. Não. Eu peguei e me lancei em sua presença. Eu disse: és tu em minha vida, e eu não vivo mais. És tu quem vive em mim. Essa foi a conversão de Maria. Por causa desses relatos que a gente leu a partir do versículo 10. E o que ela vai fazer no domingo de manhã, no sepulcro? Costume dos judeus. Ir colocar flor, ir conversar, não conversar com os mortos, mas sentar e lastimar sobre a vida. Eu imagino que ela foi pegar a certidão de óbito. Óbvio que ela ouviu que ele ressuscitaria, se era discípula dele, se estava próximo dele, se estava junto dele. Óbvio que ela ouviu. Mas e aí? As coisas de fora estavam apontando exatamente para a sua derrota total. Toda a circunstância gerada pela morte de Jesus estava mostrando o tamanho da decepção para o coração de Maria Madalena. Quando ela vai para o sepulcro, ela não foi com a expectativa de vê-lo vivo. Ela não foi, ela foi para ter a certeza de que ele estava morto. Quem era ele para ela? Ela foi, não foi só para ver um corpo, ela foi para ver o fim da sua esperança. Ela foi para ver o fim da sua vida, para comprovar. Ela foi sem expectativa nenhuma, ela se confundiu com as coisas aqui. Jesus estava vivo e já estava lá, e ela se confundiu porque os seus olhos não estavam voltados para essa realidade que era a ressurreição. A decepção foi tão grande que foi capaz de fazer ela ficar surda e cega espiritualmente. E infelizmente a decepção faz isso conosco. Quantas pessoas talvez está me ouvindo, está me vendo, está aí decepcionada. Morreu a esperança. É a última que morre, pastor. Nem nesse caso aí teve essa situação. E talvez você esteja exatamente fazendo seus cálculos com a sua calculadora incrédula e achando que Deus se esqueceu daqueles que se entregam verdadeiramente a Ele. As circunstâncias presentes não pode dizer que Deus te esqueceu, de forma alguma. Nem a morte é a prova de que Deus te esqueceu. Nem a morte tem esse poder mais. Enquanto ela está lá, ela está chorando. O texto diz. E é interessante que ela chega e ela vê os anjos, mas nem ficar assustada com aqueles dois seres que não eram judeus, que não eram homens naturais da terra. Ela estava tão decepcionada que quando ela viu os anjos, para ela como se estivesse vendo qualquer outra pessoa. Mas ela foi com seu coração para pegar a certidão de óbito da sua esperança, da sua fé. Eu não sei como era o coração dessa mulher. A única coisa que eu sei é que ela foi desesperada para o túmulo para receber a certidão de óbito. Desesperada ela foi. Quanto vale a sua salvação? A sua salvação vale o quanto de desespero você teve quando recebeu ela.
Quanto vale a sua paixão por Jesus? A sua paixão por Jesus vale o tanto de prova, de dificuldade, o tanto de certeza que você passou sem Ele. Então, quando se fala o nome dEle, você sabe o valor que o nome de Jesus tem para a sua vida e para a sua história, e você entende que sem Ele, você não seria nada. Falei com o pastor Marcelo, há um tempo a gente conversando, falei para ele, eu não concordo com aqueles convites para aceitar Jesus, que as pessoas ficam, vem, aonde está o primeiro? Vem, gente, coitado, aceita Jesus, aceita Ele, tadinho. O pobrezinho do Jesus não é isso não, irmão. Não é assim não, Jesus não é a banana podre na feira que você tem que oferecer. Não. Jesus será achado de um coração desesperado que deseja por uma vida verdadeira para viver com Ele. Diga glória a Deus e aplauda o nome de Jesus, por favor. Por que choras? Os anjos são da onde? Do céu. Os anjos são do céu. Então os céus olhou para Maria e disse: você não tem razão para chorar. Você não tem razão, porque não são com os olhos carnais que você pode fazer a somatória da sua vida. Não é com o presente que você vai descrever toda a sua história. Não é. Você não precisa chorar. Qual a razão do seu choro? Essa pergunta e essa indagação é tanto dos céus que Jesus repetiu ela. Jesus é de onde? Dos céus. Os anjos são da onde? Dos céus. Então a pergunta dos céus para Maria foi: por que choras? Esse por que choras foi exatamente o exame que Deus fez do coração, do âmago do coração de Maria. Porque o que Deus vê, nós não estamos enxergando. O que a gente enxerga é as limitações, as decepções, as tristezas. Então levante a sua mão direita, por favor, quem é convertido ao Senhor aqui. Levante a sua mão direita, feche os seus olhos e por um minuto, somente seja grato a Deus por tudo que passou. Porque olha aí, a pandemia vai acabar e você está firme. Muita gente parou na caminhada. Deixa eu falar para você, talvez essa foi uma igreja que você chegou e falou assim: é a minha última tentativa, pois foi nela que o Senhor te segurou. Deixa eu te falar aqui, independente das pessoas, das decepções, das dores, das seguranças, das inseguranças e das desesperanças, o que você passou até agora não vale a pena desistir. Então, por favor, fique firme, porque os céus estão vendo o que existe dentro do seu coração, já construído em todos esses anos. Você pode ser grato a Deus aí pela salvação. Quem você era? Obrigado, Jesus. Então Jesus disse para ela, versículo de número 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Quem você está procurando? Qual o propósito da sua vida? Qual a finalidade? O que é que você veio buscar? Ela não respondeu, mas talvez poderia ter respondido: ah, Senhor jardineiro, eu vim buscar a certidão de óbito da minha esperança. Eu vim buscar a certidão de óbito da minha vida, do que eu tinha, do meu futuro. Eu vim aqui para me chorar minhas lágrimas, minhas últimas lágrimas. Eu vim aqui porque tudo deu errado para mim. Jesus disse: a quem buscas? E ela, chorando, versículo de número 15, buscando tratar-se de um jardineiro: Senhor, se tu o levastes, me diz onde o pusestes. Se tu o levastes, me diz, porque eu quero chorar as minhas lamúrias perto, no mínimo, do corpo dele. Foi nessa hora
que Jesus olhou para ela e a chamou pelo nome. E é assim todas as vezes que acontece a nossa salvação. Sabe, Damaris, você é filha de pastor, eu preguei para você, mas a sua salvação não foi assim: Renato, chama a Damaris. Não foi, foi Damaris. Foi Murilo, foi Tiago, foi Felipe, foi José, foi André. Olha aqui, Deus sabe todos os seus sentimentos e conhece a sua alma por inteiro. Deus sabe de todas as dores, aleluia. Deus sabe do seu DNA, Deus conhece as suas impressões digitais. Não tem outro igual a você. Você é único porque Deus se fez único para revelar o seu Filho a você. Maria, Renato. E isso, Mari, isso me ajudou muito, Mari, porque igual você, eu também sou filho de crente. E sabe o que eu pensava sobre arrebatamento, pastor Isaac? Eu pensava assim: se acontecer o arrebatamento, eu vou segurar na minha mãe, e aí ela não vai, porque vai eu e ela. Ou vai eu e ela, ou não vai ninguém. E eu pensava assim, ainda criança. Até que com meus 13 para 14 anos, ele disse: Renato. E eu: Renato. E aí o coração né, Débora? Porque não é porque é filho de crente, não, gente. O encontro com ele é exclusivo, é especial com ele. Maravilha por ser filho de crente. Oh, maravilha. Eu olho para a minha história e leio todos os capítulos. Não sei que prazer traz o cigarro e nem que gosto tem a cerveja. Graças a Deus por isso. Não sou melhor do que ninguém, mas as dores e as dificuldades e as dúvidas vêm até que Ele chama você exatamente pelo seu nome. Quando Ele chama pelo seu nome, Ele está dizendo: eu conheço a sua família, mas agora estou lhe chamando para conversar com você. É com você. Não é no barulho da multidão, não é no coletivo. Eu conheço você, Maria. E aí, qual a resposta dela? A resposta dela é a resposta que nós precisamos dar para Ele. É ouvir, discernir que é Ele, porque só Ele nos chama assim. Só Ele respeita a nossa identidade. Só Ele respeita nossas dores. Ele poderia chegar ali e dar o maior sermão nela. Que fé é essa? Que esperança é essa? Que desespero é esse? Mas Ele entende o desespero. Deus tem problema com o nosso desespero, nego. Sabe? Nossa incredulidade. Às vezes a gente para. Vou largar tudo. Vou chutar o balde. Você pensa que Deus se decepciona com isso? Deus não. Porque Deus sabe. A vida é a roda gigante? É. Uma hora está no alto, outra hora está no baixo. Levante a mão direita. Mesmo no baixo, eu profetizo que o fogo de Deus vai queimar em seu coração. E nunca vai faltar desejo de se entregar para Ele verdadeiramente. O que ela diz? Em hebraico: já que o Senhor me chamou pelo meu nome, me trazendo a essência da minha identidade, eu quero chamar o Senhor pelo que o Senhor é, na essência da identidade do Senhor. Tu és o meu mestre, Tu és a minha direção, isso é, a minha vida está sob o seu comando, está sob o seu controle, a minha vida é Tua e de mais ninguém. Nós te amamos, porque ao terceiro dia Tu ressuscitastes. Ressuscitastes também os nossos sonhos, as promessas do Senhor para conosco. Muito obrigado. Nossa gratidão a Ti, Mestre. Sei que tens o poder, meu Mestre.
Sei que usas minha fé, meu mestre. Aleluia. Nós te amamos e queremos te chamar de mestre. Por isso, pode tomar o domínio, o controle, mais uma vez. Amém. Quem pode aplaudir a Jesus?